Olá, pessoal. É uma alegria muito grande poder estar aqui hoje falando com vocês, a pedido da Aisha, que é médica endocrinologista, estudou comigo no mestrado e me fez esse convite tão especial. A gente vai falar um pouquinho sobre como abordar o adulto em relação a uma alimentação saudável. Eu sou a Carol, eu sou nutricionista aqui no Comida e Afeto. Aqui o Comida e Afeto, o nosso consultório é uma cozinha. A gente tem uma geladeira poética, fogão, uma bancada para preparar os alimentos, forno, e a gente tem um projeto aqui de oficinas de educação alimentar e nutricional para criança, para adolescente e para famílias, que a gente acredita que a culinária é uma maneira muito importante de aproximar as pessoas de uma alimentação mais bem-sucedida, de um relacionamento melhor com a comida, com o corpo. Então vamos lá. Em primeiro lugar, que a gente gostaria de falar em relação ao contato visual. É muito importante quando esse paciente chegar para vocês, olhar nos olhos, cumprimentar, chamar esse paciente pelo nome e o sorriso. O sorriso é uma das ferramentas de comunicação não verbal mais importante. Às vezes a gente esquece de sorrir, então a gente colocar um sorriso no rosto, levar esse sorriso para as outras pessoas. Às vezes os pacientes chegam assim de braço cruzado, então é importante a gente observar essa forma de comunicação deles não verbal, porque às vezes eles podem estar um pouco fechados em relação a medidas antropométricas. Prestar atenção nisso e perguntar para eles: você gostaria de ser pesado? Eu posso te pesar? Vamos supor que a gente vai tirar uma medida da circunferência da cintura. Você poderia levantar sua blusa? Tudo bem eu fazer essa medida? E avisar para o paciente o que a gente vai fazer, quais intervenções, quais toques nós iremos realizar naquela consulta. Saber escutar é muito importante, escutar com presença e escutar prestando atenção, sem ficar pensando na orientação que eu irei dar após ouvir, mas ouvir prestando atenção com interesse genuíno, achando interessante aquilo que ele está falando e acreditando naquilo que ele está falando, achando que aquilo que ele está falando é uma verdade. E usar, muito importante, perguntas abertas com esse paciente. O que a gente precisa de trocar? O porquê pelo como e o que. Veja a diferença dessas perguntas. Por que você come tanto doce? A gente perguntar como é a sua relação com a comida? O que os doces representam para você? Todas essas ferramentas que eu vou falar, elas estão no livro da nutrição comportamental e elas são importantes porque para a prevenção dos transtornos alimentares. E esses livros são indicações de livro que eu vou passar para vocês e também nós vamos falar com o paciente, sobre como ele sente quando ele está com fome, como que ele sente a fome, de 0 a 10, aqui a gente tem, né, o odômetro da fome, eu vou explicar para vocês na próxima aula, que tanto que ele fica de fome antes das refeições, como que ele se sente depois que ele acabou de comer, quanto que ele ficou saciado de 0 a 10, como ele sentiu, quais sensações ele teve após comer, e em relação ao desejo, quais são os alimentos de matar a fome, quais são os alimentos de matar o desejo. Isso, gente, é trabalhar com o paciente de uma maneira empática, é a empatia. E o que é a empatia? É tentar compreender o sentimento e a emoção do outro de uma maneira racional. E quais são os 4 pontos importantes da empatia? É a gente tentar enxergar o mundo do outro, é a gente apreciá-lo como ser humano, é a gente entender o sentimento dele e a gente comunicar o que a gente entendeu para esse paciente. A gente trabalha também nessa abordagem inicial com o paciente com o checklist da nutrição gentil. Esse checklist, ele é muito importante porque ele leva em consideração também muitos aspectos em relação ao comportamento alimentar e tem perguntas, por exemplo, assim, estou satisfeito com a minha relação com a comida?
Estou satisfeito com a relação com o meu corpo? Eu só como o que eu considero que seja saudável? Eu consigo identificar quando eu estou com vontade de comer e não é fome? Como eu como? E tudo isso é uma maneira de abordagem muito importante e passa daquele modelo tradicional que nós temos, onde o foco é mais no nutriente, no que comeu, e sim focar em como comeu, com quem, como, quando, a duração. E a gente trabalhar também, a gente vai passar nas ferramentas, nas próximas aulas, plano de ação, que não é determinado rapidamente, e sim individualizado, e ele evolui com o tempo, esse plano. E ao invés de intervenções de curto prazo, educativas, sim, de longo prazo. E a educação é um componente. A gente tem muita mania de ser aquele profissional que resolve problemas, que é autoridade, que tem as respostas. Mas a gente se transformar no estilo de profissional que encoraja possibilidades, que é parceiro, que é um facilitador de mudanças e que codescobre as respostas. Onde o relacionamento, ele não é um relacionamento mínimo, onde não é a pessoa passa para pesar, e sim um relacionamento significativo. E o relacionamento é parte do tratamento. A gente leva em consideração também a história do paciente, igual a gente tem esse gráfico aqui, que ele é muito importante quando a gente vai trabalhar aquele paciente que já veio de muitas intervenções, aquele histórico de emagrece, engorda. Então aqui a gente põe nesse gráfico a idade e o histórico de peso e a gente vai vendo a história de vida do paciente em relação ao peso, em relação ao que aconteceu quando ele ganhou peso ou perdeu peso e como que ele se sentiu em relação a isso. É muito importante a gente falar devagar, a gente fazer uma pergunta de cada vez, a gente demonstrar confiança naquilo que a gente faz de uma maneira muito acolhedora e não julgadora. Ah, sim, eu posso imaginar como você se sente em relação a isso. Perguntar também, vamos supor, ele tem um problema, ele é sedentário. Perguntar para o paciente assim, quais são os pensamentos que ele tem em relação a isso? Como que isso surgiu, como que isso é sustentado. Muitas vezes o problema ele vem de pensamentos e de crenças disfuncionais. Prestar atenção quais reações que o paciente tem, reações emocionais, fisiológicas e comportamentais. Então, gente, nesse primeiro momento, em relação à abordagem do paciente, é procurar sentir o paciente, sentir como ele se sente, prestar muita atenção nesses sinais não verbais, estar conectado com ele de uma maneira genuína. E quando a gente trabalha dessa maneira, é mais possível a gente conseguir mudanças de comportamento. A gente vai encerrar esse primeiro tópico e a próxima aula a gente vai falar sobre os inquéritos alimentares e como perguntar para o paciente o que ele come. Então, forte abraço, até lá!